Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 87. A imaginação cria a realidade. Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, eu vou falar para vocês sobre dois livros que eu li do autor Neville Goddard. Um deles se chama A Lei e a Promessa e o outro O Poder da Consciência. Como que eu conheci esse autor? Primeiro, contar para vocês, então, que na corretora que eu trabalho, já tem mais de 6 anos, um dos diretores, ele escreveu um livro sobre a carreira dele, sobre a vida dele. E no livro, que eu achei super interessante, ele fala sobre a sua vida espiritual, sobre a espiritualidade que ele coloca na vida dele, o que ele aprendeu e tudo mais. E eu achei muito interessante e acabei me reconhecendo, me identificando bastante com ele, com o livro, e me inspirei bastante. Então, ele, um dos diretores, achava que eu não teria muito acesso a conversar com ele na corretora, porque é uma corretora bem grande, mas ele é uma pessoa fantástica. Eu fui falar para ele do livro, que eu achei super bom, que eu gostei, e eu tive a ideia de dar um livro para ele de presente, depois que eu li o livro dele, e ele gostou bastante e me deu mas ele me deu um livro, que foi então esse livro do Neville Goddard, que se chama A Lei e a Promessa. Eu ganhei esse livro em francês, ele é canadense, né, de Quebec, e ele me deu o livro em francês, e na dedicatória ele falou, me agradeceu do livro que eu dei para ele, e ele me deu esse livro que ele falou que foi um livro que ele se inspirou no caminho dele espiritual, em 2015. E eu comecei a ler o livro, achei meio difícil, na verdade, o livro, e estava difícil de eu entender as palavras, o jeito que foi escrito o livro. Mas, de repente, tudo começou a ficar mais claro e eu adorei o livro. Eu simplesmente deixava ele na cabeceira da cama e li ele algumas vezes. E hoje, quando eu peguei ele, esse A Lei e a Promessa, eu me lembro que eu quero ler ele de volta, porque ele realmente foi muito bom, fez muitas mudanças muito boas na minha vida. E eu peguei ele de volta porque eu estou, nesse momento, lendo um livro do Neville Goddard, que se chama O Poder da Consciência. Esse foi um dos livros que eu ganhei de aniversário, ganhei da minha cunhada, da minha sogra, e porque eu fiz uma lista de livros que eu queria ganhar e ganhei alguns livros. Muito obrigada, fico muito feliz. E o livro é muito bom. E eu coloquei então o título desse episódio como A Imaginação Cria a Realidade, porque eu comecei a pensar em algumas coisas da vida que me chamaram a atenção, me veio à mente durante o momento que eu estava lendo esse livro, O Poder da Consciência. E um desses momentos é porque ele fala assim no livro: tudo depende da sua atitude com relação a você mesmo. Essa é uma frase do livro dele, que ele fala então sobre a consciência. Se, como eu falo no título, a gente fala que a nossa imaginação, ela cria a nossa realidade, e uma coisa que eu sempre falo aqui sobre consciência se isso é verdade, que a imaginação cria a realidade, é muito importante que a gente cuide com o que a gente imagina, com o que a gente pensa. Então, a gente precisa ter consciência. Então, por isso, o poder da consciência. E por que eu tô falando isso?
Porque isso afeta a vida de muita gente em vários sentidos, de várias maneiras. Por exemplo, uma simples ida ao supermercado que você sabe que está cheio de gente e você pensa, nossa, não vou conseguir nem lugar para estacionar. Você já chegou no mercado com aquela ideia de que não vai ter lugar para estacionar, que a última coisa que você vai conseguir é uma vaga perto da entrada. Se você já vai com esse pensamento, a chance de você achar uma vaga boa é bem difícil, certo? Porque acaba que você nem procura lá perto. Ah, nem vou olhar lá, porque certeza que não tem vaga. Então vamos já deixar aqui longe. Só que daí você andando até chegar no mercado, você vê que tinha vaga mais perto. Só que na tua cabeça isso não existia. Então você nem fez o esforço de ir lá procurar. Então é muito importante que o que a gente coloca na nossa cabeça. Se você é uma daquelas pessoas que fala, nossa, comigo sempre dá errado, nossa, eu nunca ganho um sorteio, nossa, eu nunca ganho nada. Não, pode ver, vamos sair, mas você vai ver, eu não ganho nada, nem adianta. Você quer sair? Nossa, mas lá é muito ruim, nem vamos. Ou se a gente fosse, vai ver, vai ser muito ruim. Então, assim, tem pessoas que sempre têm essa ideia na cabeça que tá sempre, não, vai dar errado, tem certeza. É tão forte aquilo dentro dela que aquilo realmente acontece. A única coisa é que a pessoa esquece de usar esse mesmo poder que ela tem para coisas positivas e começar a pensar o contrário. Não, eu tô super bem de saúde, não tem problema nenhum. Nossa, eu me sinto muito bem. Eu não tenho problema financeiro, eu não tenho esse tipo de preocupação, porque minha vida vai muito bem. Quando a gente toma uma atitude mais positiva em relação à vida, a gente atrai coisas mais positivas para a nossa vida. Mas o que eu queria dizer aqui era mais profundo que isso. Que, como eu falei, tudo depende da atitude que a gente tem em relação a gente mesmo. Se a gente não acredita em algo que a gente quer conquistar, a gente não faz nenhum esforço ou faz muito pouco esforço para aquilo, porque você vai fazendo e já pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. Só que a realidade para coisas positivas é a mesma coisa. Quando a gente acredita muito que aquele sonho vai acontecer e você já começa a se imaginar dentro dele, e se imaginar e sentir o que é essa sensação de ter esse sonho realizado, isso já volta para você com muito mais força. E por que eu tô falando tudo isso? Porque assim, a minha avó, ela está doente já há muito tempo, tem 85 anos, se eu não me engano, e ela já tem tempo que a gente recebeu a notícia de que ela tem câncer no pulmão. Só que o que acontece? Ela não acredita que ela tem câncer. Ela fala que os médicos não sabem de nada. É o jeitinho dela falar. E a gente deu risada quando a gente soube disso. E várias pessoas, a gente já conversando entre nós na família, a gente fala que a avó, ela tá bem, ela tá viva até hoje e do jeito que ela tá hoje, porque ela não acredita que ela tá doente. Apesar da família inteira ao lado saber da situação dela, saber do que ela tem, né? Quando você olha os resultados e você vê tanta coisa ruim que você lê no diagnóstico dela, que ela nem quer saber do que está escrito, porque ela fala que os médicos não sabem nada. Ela tá vivendo porque ela não acredita naquela doença, então ela não tá deixando aquilo consumir ela. Gente, é incrível, porque ela já foi em médico que falaram, ela teve uma situação que ela passou mal, ela teve um problema que ela foi pro hospital, e na época foi bem triste, todo mundo achou que já eram os últimos dias da avó. O problema que ela tinha não era nem relacionado ao pulmão dela, era uma outra coisa. E tava todo mundo assim desesperado, eu aqui de longe, porque a avó tá no Brasil, eu aqui de longe pensando, nossa, e agora o que vai acontecer, meu Deus? E eu falando com a minha mãe, e a mãe lá do lado da avó, e
assim, muito difícil. Eu sei que a avó passou por tudo aquilo e ficou super bem. Como eu disse, não tinha nada a ver com o pulmão dela. Só que a avó tem 85 anos, gente. Então, assim, ela já não tem mais... ela já é uma senhora de idade. E ela, alguns médicos falaram que estavam impressionados com a situação, com o físico da avó, tendo em vista todo o diagnóstico que ela tem. E é dito, é certo, eu acredito isso com muita certeza de que, assim, a avó tá bem hoje porque ela não acredita que ela tá doente. Então é a gente que cria a nossa realidade. Agora imagine uma outra situação, onde você conta para a pessoa que você tem um problema de saúde e aquela pessoa começa a imaginar o pior daquele problema de saúde. Começa a pensar, nossa... Vou dar um exemplo. Eu machuquei meu dedo do pé. Fazendo exercício, eu cortei embaixo do dedo do meu pé e tava doendo muito. E depois passou. Só que à noite começou a doer demais. Falei, nossa, o que será que aconteceu? Eu devo ter quebrado o dedo. Porque começou a inchar e não sei o quê. Uma dor muito forte. Falei, nossa, quebrou meu dedo e tá vermelho desse jeito, vai inchar, vai não sei o que. Comecei a criar um caos na minha cabeça. Eu tava quase perdendo meu dedo, sendo que até então eu só tinha arrancado a pele debaixo do meu dedo. E tinha sangrado sim, mas não a ponto de quebrar meu dedo. Enfim, acordei depois com o pé sem nenhuma dor, o corte ainda tava lá, mas assim, o que eu quis dizer é que a gente vai inundando a nossa cabeça, nosso jeito de pensar com coisas horríveis que podem acontecer. E a dor física acontece. O que a gente produz dentro da nossa cabeça, ele produz no nosso corpo. Então, essa história da minha avó, que tá lá firme e forte, ela mora sozinha, ela tem a ajuda da minha tia, que eu sou super grata, a minha tia, minhas primas que estão perto dela, que a gente não vive perto, estão sempre com ela, passeando com ela. Então a avó passeia, a avó faz as coisinhas dela, e para ela, na cabeça dela, ela não tá doente. Às vezes ela fala que tá um pouco cansada, mas tem dias que eu ligo para ela que ela tá super bem. Porque ela não acredita. Então, a nossa imaginação cria a nossa realidade. Então, use esse poder que muitos de nós temos de criar uma situação ruim e deixar ela cada vez pior, usar ela para o lado positivo também. Use para pensar que sim, você vai até o mercado e vai achar aquela vaga de estacionamento perfeita que você quer, entendeu? Eu sei que é um exemplo bobo, mas assim, com coisas pequenas a gente descobre que coisas grandes a gente consegue fazer. Como eu já dei exemplo aqui, quando eu queria muito trabalhar na corretora que eu trabalho, eu passava todo dia e me imaginava eu entrando de carro no estacionamento, imaginava eu entrando com a minha pastinha de trabalho. Eu via, eu sentia uma alegria dentro daquilo. Porque além de você imaginar, você precisa sentir o que é aquilo, tá? Então, a nossa imaginação cria a nossa realidade. Cuide do que se passa dentro da tua cabeça. Coloque imagens de coisas que você quer alcançar. Acredite, seja mais positivo e sinta essa positividade dentro de você, que isso vai criar uma realidade muito melhor para você. Então, seja mais positivo, porque a sua imaginação, ela cria a sua realidade. Beleza? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's.
E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!